Hoje a tá? gente vai falar sobre como tirar, né, uma ideia empreendedora do papel. Então, vamos começar. E a gente vê, né, que assim, em muitos casos, o brasileiro em si é empreendedor nato já, né? O brasileiro já nasce empreendendo. Sim. Principalmente a população mais pobre, assim, que empreende com seus pequenos negócios ali na periferia e tal, e nem sabe que está empreendendo, né? É, Se eu tô com uma ideia hoje, Lúcio, qual o primeiro passo que eu tenho que fazer assim? Cara, a primeira coisa é para tirar isso do papel. O que que eu tenho que fazer primeiro? Pesquisa de mercado? Porque assim, muita gente que começa a empreender não tem a menor noção nem que está empreendendo, nem como começar, na verdade, nem como tirar tudo a ideia, aliás, nem tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, né? Qual o primeiro passo para Sim. gente fazer isso? Só comentando esse ponto que você trouxe, hoje em dia, na verdade, de uns anos para cá, a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? A gente passou a dar nome a essa atividade que até algum tempo atrás a gente chamava de trabalhar por conta própria. Então, historicamente, a galera da periferia, o povo negro, já empreende há muitas décadas, só que não se tinha um nome propriamente dito para essa atividade profissional. Então, nos últimos anos, a gente percebeu o quanto a atividade empreendedora, principalmente de quem é de favela, de afroempreendedores, tem sido valorizada, mas ainda assim, muita gente, muitas mulheres, muitos homens, jovens, idosos, enfim, ainda empreendem por necessidade, né? Então, o empreendedorismo por necessidade ainda é muito latente nessas comunidades, nesses públicos para quem o nosso trabalho está direcionado, né? Tanto o trabalho do empoderamento contábil quanto a atuação do Banco Afro. Mas eu acho que a gente precisa entender, Robério, que tem algumas frentes que precisam ser analisadas e planejadas, principalmente, antes de colocar um projeto empreendedor para rodar. Antes de colocar, como eu digo, o bloco na rua. Uhum. Então, geralmente, a gente, antes de fazer uma viagem, a gente não a gente faz um planejamento financeiro, né? Ou seja, a gente não viaja sem saber onde vai se hospedar, quanto vai gastar por isso, quanto vai gastar com alimentação, transporte, e até aqueles planos que não têm a ver com dinheiro, mas que o dinheiro afeta indiretamente, que quais são os pontos turísticos que você vai conhecer nessa cidade, quais são os locais que você vai visitar. Então, por que quando a gente fala sobre um projeto empreendedor, uma empresa, um empreendimento, use o termo que você achar melhor, ainda existe uma certa dificuldade de se fazer planejamento financeiro. Óbvio que a maioria das pessoas não tem muita intimidade com esses jargões da área financeira, né? E principalmente não sabem o que considerar quando se faz um planejamento financeiro, quando se constrói um planejamento financeiro. Eu acho que o primeiro passo, antes de tirar uma ideia do papel, antes de você começar a empreender, é entender quais são os pontos positivos do seu empreendedorismo, ainda que seja um empreendedorismo por necessidade. Você está tendo a oportunidade de descobrir algumas características empreendedoras em você na sua rotina empreendedora. Então, geralmente, uma mulher, por exemplo, que é o público-alvo da Empoderamento Contábil, quando começa a empreender, precisa dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Então, essa mulher precisa fazer a divulgação do seu projeto empreendedor, ela precisa atender quem se interessa pelos produtos e serviços que ela vende, ela precisa entregar esses produtos ou serviços, ela precisa também conversar com possíveis fornecedores para entender qual é o fornecedor ou fornecedora que vai entregar mais vantagens para ela no momento da negociação, e ela também precisa fazer um pós-venda com esses clientes para fidelizá-los. Então, tem várias frentes de atuação que essa única pessoa precisa estar ligada para fazer o seu empreendimento acontecer. Eu acho que, independente se você empreende por necessidade ou não, se você está tendo a possibilidade de começar a empreender por escolha, é importante estudar alguns aspectos dessa atuação, porque talvez você não precise abraçar tantas responsabilidades assim num primeiro momento. Acho que esse é o pontapé da conversa que a gente pode dar e ir desenvolvendo melhor esse assunto. Pode ser? Pode ser, pode ser. Você É, quer abrir para perguntas logo agora? Você tem mais alguma eu tenho pergunta? uma pergunta aqui, mas acho que pode ser mais pra frente, porque é uma pessoa que nos enviou no Instagram, que a gente abre a caixinha lá, né? Aí veio uma Sim, de pergunta aqui, pergunta. mas pode abrir um pouco mais pra frente. Nesse caso, então, assim, primeira coisa, então, como você falou, a gente não. Primeiro que a gente não é educado a empreender no Brasil, né? Como você falou, muita Não, por necessidade mesmo. E eu costumo dizer, hoje, assim, que no Brasil o empreender não é barato.
E o errar custa muito caro, muito caro. Porque, tipo, a gente vê muitas vezes em empresas como americanas principalmente, né? Pequenos negócios americanos que a pessoa quebra lá, abre um negócio logo em seguida, quebra outro em seguida e aí vai até não dar certo. Aqui não, aqui se você quebrou, cara, pra reerguer e fazer de novo é muito difícil. Porque custa muito Sim. caro o seu erro aqui. E assim, aí então, uma pergunta é, como, já de cara, se eu posso tentar evitar os meus erros na hora de abrir um empreendimento meu? A minha ideia é uma ideia, super ideia, uma ideia top, que eu vou ter Que um... ninguém ainda teve, É né? o que É é tão difícil pra inovadora caramba, que só que você só eu tenho. teve essa Eu ideia. tive, Aham. foi assim, me revelaram um sonho que eu tive aquela ideia do que eu sonhei com aquilo, cara, vai ser bom bombar, vou ter investimento pra caramba nisso aqui e tal, mas não posso cometer erro. Então, qual o planejamento que eu tenho que fazer para não cometer esses erros, por exemplo? Sim. Eu costumo dizer, Roberto, eu estava olhando aqui para baixo, porque como a gente não está conseguindo transmitir a nossa live no canal do YouTube da Empoderamento Contábil, estava redirecionando aí para quem me segue o Ótimo. nosso link de divulgação aqui no YouTube, E, inclusive, quem está nos para acompanhando participar da aqui, nossa por live. favor, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Tinha um problema no link aqui no início, mas resolvemos, estamos ao vivo aqui agora, então, por favor, quem está nos acompanhando, compartilhe aí com o vizinho, tia, papagaio, grupo de família, Com crush, com crush, com todo mundo. Compartilhe a live. vamos lá. Eu costumo dizer que a gente não tem permissão para falir, né? Quem é da favela, quem é da periferia, comunidade afro, né? O povo preto, sabe que tudo que é investido num negócio é com muito esforço que você, de repente, tira o dinheiro de investimento, ou então aquele valor que você recebe de indenização quando é demitido do seu trabalho, né, de carteira assinada, você redireciona para esse novo negócio. Então, existe muita expectativa, energia investida nesse empreendimento e também recursos financeiros que a gente não sabe se vai conseguir recuperar se esse negócio não der certo. Então, eu acho que existem algumas perguntas que a gente pode fazer e precisa fazer nesse início para redirecionar melhor a nossa atuação como autônoma, como profissional liberal, como microempreendedora, como afroempreendedora, enfim, para quem trabalha por conta própria e através do empreendedorismo tem a sua principal fonte de renda. A primeira é: o que eu posso aprender sobre a minha área de atuação? Eu percebo que muitas empreendedoras, principalmente negras e de periferia, quando começam a empreender, fazem de tudo um pouco. Então, se são mulheres artesãs, elas fazem crochê, elas fazem tricô, elas costuram para fora, elas fazem peças bordadas, elas fazem pintura em tecido. E quando a gente precisa dar conta de muita coisa dentro do nosso próprio negócio, atendimento a cliente, com negociação com fornecedor, enfim, e ainda a nossa própria vida pessoal, como mulher, como mãe, né, já que muitas mulheres empreendem até para gerir as suas famílias, né, as suas casas com filhos, e esses negócios são liderados ali das próprias casas delas, é importante se estudar mais a sua área de atuação e, principalmente, entender que quanto mais enxuto o seu portfólio de produtos for, mais você vai saber dele. Por exemplo, uma vendedora de revista de cosméticos. Quando a gente vai comprar um produto numa empresa aí de revenda de cosméticos, que eu não vou citar nomes, mas vocês estão me entendendo, eu tenho certeza que veio vários nomes aí à mente de vocês. Se a gente chega para uma revendedora de cosméticos e faz uma pergunta sobre um produto e ela ainda vai procurar na revista, demora um tempinho, isso meio que decepciona a gente, né? Porque geralmente a gente quer ter uma resposta imediata sobre aquele produto que está sendo vendido, que a gente quer saber o preço, a gente quer saber mais informações, a gente quer saber se esse produto está em promoção ou não. Quando é a gente, uma única empreendedora, uma única profissional, que tem que dar conta de muitas atividades, o ideal é que seu portfólio ele seja enxuto para que você consiga se dedicar à qualidade do produto que você vende, para que você consiga fazer uma boa negociação com o fornecedor ou fornecedora, para que você consiga trabalhar a qualidade, como eu comentei, desse produto, e que quando alguém, uma possível cliente, entra em contato com você, você saiba dizer todas as informações que essa pessoa precisa para efetivar a compra no seu micronegócio. Então, acho que o primeiro ponto seria saber mais da sua área de atuação. Por exemplo, você é cabeleireira? Então, vamos buscar mais informações sobre como ter um micronegócio dentro da sua área de atuação.
quais são os possíveis fornecedores, quais são os produtos que você utiliza no dia a dia. A gente já vai continuar falando sobre essa questão de fornecedores, porque é super importante. Mas, no primeiro momento, quais são os produtos que você utiliza no dia a dia para prestar esses serviços ou para revender os produtos finais que o seu negócio oferece? Se você é uma profissional que trabalha com doces, né, uma doceira, uma boleira, ou você é uma advogada, ou você é uma psicóloga, uma professora particular, é super importante você saber cada vez mais sobre a sua área de atuação. Até porque, num segundo momento, a expectativa é que o seu negócio ele possa se estruturar e andar com as próprias pernas, né? Que ele possa se sustentar. Nesse momento, você pode terceirizar algumas atividades, né? Num segundo momento, você vai poder contratar, de repente, uma contadora para cuidar das finanças e da contabilidade do seu negócio. Você vai poder contratar um advogado ou uma advogada para cuidar, né, de algumas questões jurídicas, enfim. Mas o que você não pode terceirizar é a atividade fim do seu negócio. Ou seja, se você é cabeleireira, você até pode contratar serviços de outros profissionais para complementar a atividade fim do seu negócio, que é embelezar o cabelo de mulheres e homens. Mas você não pode terceirizar a atividade que o seu negócio oferece. Então, acho que é muito importante você se especializar cada vez mais na sua área de atuação e entender quais são os serviços que você pode oferecer dentro do tamanho que o seu micronegócio ou uma pequena empresa tem. Uma das coisas que eu falo assim, toda vez que alguém me pergunta algo sobre marketing e tal, sobre campanha, direcionamento de anúncios, esse tipo de coisa, eu sempre falo assim que é muito importante a pessoa saber literalmente quem é seu público-alvo, né? É muito Sim, interessante porque até mesmo para você não correr risco de oferecer churrasco para vegano. sim. Então, tem que saber exatamente para quem você vai vender. E em muitos casos, as pessoas abrem negócios novos sem esse entendimento também, né? Sem saber assim, cara, eu vou abrir um negócio aqui, vou abrir uma loja que eu vou vender, sei lá, roupa infantil num bairro que não tem criança. Então, assim, como você sugere também, aliás, em qual estágio dessa abertura de negócio é importante eu colocar aqui? Agora é o momento de eu saber quem é meu público-alvo e onde eu vou abrir meu negócio. Sim. Quando o negócio se torna físico, né? Também. Eu acho que logo depois da decisão da área de atuação, voltando um pouquinho atrás em relação à área de atuação, é muito comum na periferia, e na comunidade afro também, né, dentro do povo preto, essas pessoas, esses profissionais, né, esses empreendedores, saberem fazer muita coisa. Então, existe muita dúvida também. Eu percebo isso quando eu atendo empreendedoras através do empoderamento contábil, seja nas consultorias, seja nos eventos que a gente promove, e até respondendo as dúvidas pelas redes sociais, que existe muita dúvida sobre exatamente qual área de atuação seguir, qual área de atuação escolher quando começar a empreender. Então, existe, em alguns momentos, aquela questão de comparação. Se deu certo com alguém da minha família, uma amiga, uma vizinha, eu vou seguir por esse mesmo caminho. Hum, Desculpa. Enquanto a pessoa tem mil e uma habilidades e não sabe exatamente qual área de atuação escolher. Então, só complementando o que a gente comentou agora há pouco em relação à área de atuação, se essa é a sua dúvida, eu acho que é importante você seguir pelo seguinte caminho: o que só eu consigo fazer do jeitinho que eu faço quando o assunto é empreendedorismo. Então, provavelmente não vai dar certo um negócio voltado para alimentação se você não sabe cozinhar muito bem e nem tem pessoas na sua equipe que consigam realizar esse tipo de produção. Então, logo depois de definir qual é a área de atuação do seu negócio, para mim, o segundo passo é a definição do público-alvo. E eu acho que a definição do público-alvo, como você comentou, é muito importante, porque a empreendedora, o microempreendedor em início de empreendimento, ou no empreender por necessidade, quer vender o seu produto ou o seu serviço para todo mundo, Uhum. independente da localidade, independente do gênero. E talvez, para quem ainda não tem esse conhecimento de análise de negócios, planejamento financeiro, plano de negócios, possa entender que você nichar, né, especificar, melhor dizendo, esse público-alvo, é até uma questão de segregação. E não é.
todo negócio, quando ele é criado, e aí a gente adaptando, né, para a realidade da periferia e da comunidade negra, as técnicas de gestão financeira utilizadas em grandes empresas, todo negócio, quando é criado, ele precisa estipular o seu público-alvo, até para que você consiga trabalhar estratégias administrativas dentro do seu negócio, para saber exatamente quais são os desejos, quais são as vontades, qual é a maneira que o seu público-alvo enxerga o consumo. E, principalmente, como você pode divulgar o seu produto ou o seu serviço para esse público-alvo. Trazendo aqui alguns exemplos. O público-alvo da Empoderamento Contábil são mulheres. A gente tem a expectativa de atender mulheres a partir dos 18 anos e não limitar a idade dessas mulheres, né? Como eu sou uma mulher de periferia e eu quis retribuir para a periferia o conhecimento que eu conquistei ao longo da minha formação, da minha atuação profissional, eu pretendo, através do Empoderamento Contábil, atender mulheres empreendedoras que lideram seus próprios negócios e que estão localizadas, seja elas mesmas morando ou que seus negócios estejam localizados na periferia. E como a gente sabe que a maior parte das mulheres de periferia são negras, nordestinas, enfim, a gente sabe que o atendimento da Empoderamento Contábil vai ser direcionado para esse público. Nada impede que a gente atenda pessoas que não estejam dentro do público-alvo da Empoderamento Contábil. Mas quando a gente faz o nosso planejamento e cria estratégia, o nosso trabalho é voltada para esse público. Então, você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão de público-alvo, Roberto? Você tem alguma dúvida em relação a isso? Você quer trazer alguma dica também? É mais nesse sentido mesmo, assim, da importância da galera saber quem é seu público de verdade, para quem que eu estou vendendo, para quem que eu preciso vender. Eu acho que para além disso também, Roberto, é entender para quem essa empreendedora ou esse empreendedor gostaria, na verdade, de vender. E esse gostaria não é em relação a eu quero precificar o meu produto para atingir uma determinada parcela da população. Vamos supor que é um produto que você quer vender para as classes A e B, que as classes C, D e E não conseguiriam consumir. Só que no momento do atendimento, né, quando esse empreendedor, essa empreendedora começa a atender esse público, eles percebem uma dificuldade de interação. Então, isso às vezes acontece também. Na hora de definir qual é o público-alvo, essa empreendedora ou esse empreendedor define um público que no dia a dia, quando esse atendimento precisa acontecer, ele ou ela percebem que não é exatamente aquilo. Então, eu entendo que esse público também ele não pode ser muito nichado, né? Óbvio, quando a gente fala de shopping, a gente fala sobre um grande empreendimento. Mas quando a gente fala sobre microempreendimentos, a gente está falando geralmente sobre um único administrador, um único criador de um negócio, ou uma sociedade de, às vezes, de até 3 pessoas. Então, esse público, geralmente, ele é escolhido dentro do que aquele serviço, aquele produto oferecido por esse negócio pode atender, mas também tem ali o público que esse empreendedor ou essa empreendedora tem mais empatia no atendimento. Já aconteceu, por exemplo, na definição, criando o plano de negócios de uma cliente da Empoderamento Contábil, na hora de definir o público, ela deixou claro que uma certa faixa etária ela tem tanto de dificuldade para trabalhar, que são adolescentes. Uhum. Então, a gente retirou essa faixa etária do público-alvo dela. Sim, mas o produto dela atingia adolescentes também? Atingia ou não? Assim, é um produto que ela tinha que é mais para adultos. Poderia atingir. Poderia atingir. Mas não era voltado para adolescente. Poderia atingir, mas poderia não era voltado. Poderia ser voltado para adolescentes. É um produto, na verdade, que poderia ser tanto para adolescentes jovens, quanto para adultos. Mas que na definição da faixa etária, a gente optou por pessoas acima de 25 anos, porque dentro da experiência que essa empreendedora tem, ela prefere atender pessoas que sejam adultas, que já estejam nessa fase de maturidade emocional, profissional, já estejam mais certas do que querem. Né? Uhum. Então, isso também precisa ser levado em consideração, porque é muito comum a gente ver empreendedoras e empreendedores infelizes dentro do seu próprio empreendimento. Ou seja, são homens e mulheres que estavam infelizes na época que trabalhavam de carteira assinada e, por isso, muitas vezes optaram pelo empreendedorismo como principal fonte de renda para ter essa autonomia, essa liberdade,
e começam a se ver também felizes dentro do seu próprio negócio. Então, esse equilíbrio, né, precisa ser repensado também. Sim, sim. Um recadinho aqui para quem nos acompanha aqui ao vivo aqui. Quiser, galera, deixem sua pergunta aí para aqui no chat, que a Ludmilla vai responder também assim que a gente começar a repassar as perguntas aqui. Ou que tiver também no meio do assunto também, né, naquele assunto ali, você pode mandar perguntinha no chat aqui, que a gente vai repassar. Uma coisa que eu ia te perguntar também a respeito da questão, você falou um pouco assim por alto, nem foi introduçãozinha, mas um pouco mais aprofundado na questão da precificação. Porque assim, como você falou, eu vou Sim, abrir um negócio, eu tenho que ter minimamente um plano de negócio para isso. E como a gente falou, pessoas que empreendem no Brasil, a grande maioria não tem nenhum conhecimento disso. E acha que é até um luxo, né, digamos assim, eu contratar alguém para ter um plano de negócio, para fazer esse plano de negócio. Ainda que, por exemplo, hoje eu vou fazer um trabalho mais social dessa vez, vou cobrar um preço mais barato, talvez não nem cobre de algumas pessoas, eu quero ajudar, mas a pessoa não entende a importância disso. Então, duas perguntas na verdade. A importância literal mesmo de ter esse plano de negócios e depois também a questão também da precificação do produto, baseando, né, no público-alvo, onde eu estou inserido, para quem eu quero vender, tudo isso assim. o plano de negócios eu costumo dizer que é um mapa, sabe? E é um mapa que pode ser revisitado por essa empreendedora, esse empreendedor. Eu acredito que o ideal seja depois do primeiro ano de atuação desse empreendimento, mas que pode ser revisitado com uma certa frequência, né? Ou seja, a questão é que o plano de negócio não precisa ser engessado. Você Uhum. criou quando esse negócio estava saindo do papel, e você precisa seguir à risca tudo que foi definido ali. Ele pode ser adaptado à medida que esse negócio vai tendo a sua própria personalidade, né? Digamos assim, usando o termo jurídico, né? Tem a sua própria personalidade. E aí eu acho que tem uma pergunta que é importante fazer antes da gente falar sobre precificação, que é onde esse empresário, essa empresária, essa empreendedora pretende chegar com esse negócio, logo depois que a gente define o público-alvo, no meu entendimento. Uhum. Por quê? É muito comum essa questão de burocratização, de formalização, de legalização de uma empresa acabar atravancando a estruturação desse micronegócio, enfim, desse empreendimento. Só um parênteses, Então, aí todo esse mapa que você está falando, da importância de saber para quem eu vou vender, como eu vou vender, o que eu quero atingir e tal, tudo isso vai estar inserido no plano de negócio. sim, precisa estar inserido no plano de Uhum. negócios. Por isso que tudo bem se você começou a empreender sem um plano de negócios, sem um planejamento financeiro, tá tudo certo, né? A gente pode começar depois que você já colocou o bloco do seu empreendimento na rua. Mas o ideal é que seja feito antes de você começar a empreender. O tema da nossa live hoje é tirando a sua ideia do papel. Então, se você tem uma ideia e quer começar a empreender, eu entendo que o primeiro passo seria criar o seu plano de negócio, o seu planejamento financeiro. Mas aí, sabendo onde esse microempreendedor ou essa pessoa que quer tirar o seu projeto, né, do papel, quer chegar com o seu próprio negócio, a gente já consegue, através dessas expectativas, direcionar, por exemplo, a formalização dessa empresa. Se é uma pessoa que trabalha por conta própria ou que gostaria de trabalhar por conta própria, através da área de atuação que a gente comentou agora há pouco, a gente vai saber se essa pessoa pode ser uma autônoma, formalizada na prefeitura da sua cidade, ou uma profissional liberal. A gente vai poder definir se o ideal para essa pessoa seria ser microempreendedor individual, ou talvez já formalizar a sua atividade empreendedora como uma micro ou uma pequena empresa. A gente consegue entender se, dependendo de onde essa pessoa, né, essa microempresária, esse microempresário quer chegar, se os impostos da sua formalização vão impactar demais o orçamento dessa empresa logo no primeiro ano, enquanto Uhum. essa empresa ainda é um projeto empreendedor. Sim. Então, saber aonde essa pessoa quer chegar, para a gente que está construindo um plano de negócios e formalizando ou criando, né, processos de gestão financeira, é muito importante. Eu tinha notado um negócio, uma pergunta sobre isso aí mesmo, que você acabou de falar. Quando é que, que vale a pena a pessoa sair da informalidade para a formalidade? Porque em muitos, Ah, eu acho. em muitos negócios, assim,
tudo deveria ser formal, tudo deveria ser totalmente formalizado e tal. Só que muita gente tem esse medo de formalizar o negócio e começar a perder Sim. muita grana. Porque assim, já tá curta pra caramba ali, né? Tá a conta pra manter alguma coisa, pra manter o negócio aberto, manter as contas de casa e tal. E aí vai ser, mas pô, tem que estar formalizado pra estar legalmente, tá tudo certinho legalmente, né? Juridicamente falando, tudo isso. Em que momento assim que a pessoa tem que fazer assim, cara, tá na hora de fazer isso? E como driblar também esse medo também, né? Que é um medo de chegar assim, poxa, eu vou formalizar meu negócio, mas eu formalizando aqui agora aqui, eu vou perder dinheiro por ter que pagar imposto e vai dar ruim. Quando a gente fala sobre imposto, com o público de periferia, Roberto, é muito comum a maioria das pessoas acharem que imposto é sinônimo de, na verdade, a maioria das pessoas acham que formalizar o seu micronegócio é sinônimo de pagar imposto. Uhum. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com empreendedoras lá do Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro, e eu comentei com elas exatamente isso, que todo esse medo de pagar imposto, na verdade, não deveria existir porque a gente já paga imposto. Eu paguei imposto quando comprei esse brinco aqui, você quando comprou essa camiseta. Quem está participando dessa live, né, ouvindo a gente, está pagando imposto, inclusive, sobre a internet e sobre a luz que está utilizando para participar com a gente desse momento. Então, o imposto, como o nome já diz, a gente paga na maior parte de consumos que a gente tem como pessoa física. E aí sim, o receio de pagar um imposto adicional como pessoa jurídica. Só que acho que é importante a gente pensar quais são os benefícios que você tem em se formalizar, porque geralmente o pensamento é negativo. O que eu vou precisar gastar, o que eu vou ter que começar a pagar para o governo? E, de certa forma, é compreensível, porque essa galera que acha que se eu não me formalizar, eu não vou pagar imposto, é a mesma galera que não tem o retorno do imposto no seu bairro, na sua comunidade. Uhum. Então, né, por exemplo, se eu não tenho retorno em saúde na minha cidade, ou no meu bairro, na minha localidade, ou em segurança, né, ou em transporte público, por que eu vou pagar ainda mais imposto para esse governo que não me devolve aquilo que eu paguei, né, Sim. em direitos? Então, acho que é importante a gente pensar que quando você não se formaliza, você está tirando a oportunidade do seu negócio de crescer, de ter visibilidade, de ser reconhecido como uma empresa, de você ser reconhecida como uma empresária. Um negócio que não tem CNPJ hoje não consegue emitir nota fiscal. Então, você não conseguindo emitir nota fiscal, você não consegue prestar serviços para uma outra pessoa jurídica. Você não consegue, sem um CNPJ, ter uma conta bancária exclusiva para a sua empresa. Se você precisa de crédito para investir no seu micronegócio, no seu empreendimento, você também não consegue um empréstimo do banco voltado para realizar o seu sonho de ter a sua própria empresa. Então, são vários benefícios que formalizar a sua empresa, o seu próprio negócio te trazem. E um dos pontos que eu acho importante a gente relembrar é que quando a gente pensa na formalização de alguém que trabalha por conta própria, através da criação do CNPJ como microempreendedor individual, é a forma menos desburocratizada, mais desburocratizada, na verdade. É a possibilidade mais desburocratizada para você começar a contribuir para a Previdência Social. Uhum. Hoje em dia, muita gente não contribui para a Previdência Social. E é muito comum a gente conhecer pessoas que trabalharam a vida inteira e que trabalham sem nenhuma perspectiva de conseguir se aposentar, né? Ou que nunca contribuíram para a Previdência Social, mesmo tendo 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Então, eu acho que precisa ser uma preocupação e isso precisa, sim, estar no plano de negócios, estar dentro do planejamento financeiro dessa empreendedora, desse empreendedor. Entendi. Eu concordo 100% assim, com essa questão mesmo. Até mesmo porque para criar um MEI gratuito, né? É A criação do MEI gratuito. A gratuito. criação do MEI, ela é gratuita. Essa empreendedora que se formaliza como MEI precisa começar a pagar os tributos depois que a formalização acontece. Para você criar o seu CNPJ, você não paga absolutamente nada. Mas você passa a ter, depois que esse CNPJ foi criado, a obrigação de pagar todos os meses alguns tributos para a Receita Federal. Lembrando que é um valor simbólico e ele acompanha o valor do salário mínimo. Então, hoje, atualizado ao salário mínimo de 2023, o valor gira em torno de R$ 70, aproximadamente. E aí, essa empreendedora, esse empreendedor já contribui através desse valor para a Previdência Social, para sua aposentadoria.
e não paga taxa para emissão de alvará. Então, todo microempreendedor individual, tem isenção da taxa para a emissão do seu alvará, e também micro e pequenos negócios localizados em favelas. Mas essa taxa que ele vai pagar, Ludmila, assim, que é uma taxa mensal, isso é independente se ele estiver ou não faturando ou só se estiver faturando? Independente se ele estiver ou não faturando. E ainda vai pagar. Ainda que esse empreendedor ou essa empreendedora não esteja vendendo, não esteja faturando através do seu micronegócio, ainda assim ele precisa pagar R$ 70 por mês. Caso ele entenda ou ela entenda que, enfim, vai encerrar as suas atividades, aí é só efetuar a baixa desse CNPJ junto à Receita Federal. Entendi. Nossa, mas é complicado, né? Porque ele vai pagar esse valor, independente do faturamento, e também ainda paga Sim. mais, acho que é 6% em cima do faturamento também, porque ele, ele, Não, não. ele O não enquadra valor no de Simples seis. Nacional, nada Não, disso, não? não, não. Existem duas formas de apuração de impostos dentro do Simples Nacional. Uhum. Uma é o próprio Simples Nacional, que é vinculado a partir das microempresas, né? Ou seja, se você tem faturamento acima de um determinado valor, você já é considerado microempresa. Ou se as suas atividades profissionais não estão incluídas dentro da lista de quem é MEI. Aí você precisa se formalizar como uma microempresa. E aí o percentual de impostos, se eu não me engano, começam em 3,5%, 4%, e vão até 15% dentro do Simples Nacional. O CIMEI é um sistema criado no Simples Nacional exclusivamente para quem é microempreendedor individual. Então, o único valor pago, como eu disse, são esses R$ 72, que variam de acordo com a correção do salário mínimo. E aí, por isso que muita gente não se formaliza, né? Porque tem esse receio de vai ter mês que eu vou conseguir faturar, vai ter mês que eu não vou conseguir faturar, e ainda assim eu vou precisar pagar essa contribuição para a Receita Federal. Eu acho importante a gente mudar o nosso olhar, Roberto, em relação a isso, sabe? Porque eu não enxergo a contribuição do microempreendedor, da microempreendedora individual, como um dinheiro que está sendo pago para o governo. Uhum. Eu entendo como uma contribuição que essa pessoa, essa profissional faz para que ela possa entrar em licença maternidade, para que se ela tiver um problema de saúde, ela esteja resguardada pela Previdência Social, enfim, para que ela possa contribuir para a aposentadoria dela. Eu sou uma mulher negra e na minha família a realidade de mulheres negras que não conseguiram se aposentar é latente. Eu posso contar nos dedos das mãos e dos pés as muitas pessoas da minha família que morreram sem conseguir se aposentar. A minha mãe conseguiu se aposentar há pouquíssimo tempo. Então, a questão da contribuição previdenciária, além de ser uma dúvida para muita gente, porque é algo super complexo, ainda é real que muitas mulheres e homens negros não contribuem para a Previdência Social. Então, eu acho que é importante olhar esse valor, que é relativamente simbólico, vamos combinar, R$ 70, como um investimento para que esse empreendedor, essa empreendedora esteja minimamente segurado, sabe? Como a gente falou lá no início de tudo, né? Que o brasileiro é empreendedor nato, né? A gente recebeu uma pergunta aqui da Vixi Loves Anime. A pergunta é a seguinte, olha essa pergunta que bacana. Tenho 13 anos de idade e o que você recomenda para começar a ser empreendedor? Boa tarde. Ai, que fofo. Com 13 anos. Ai, com 13 anos, gente, eu já empreendia com 13 anos, tá? Foi mais ou menos nessa idade que eu comecei a vender revistinhas de cosméticos. Então, acho que eu já contei isso no Instagram da Empoderamento Contábil. A minha mãe cadastrou o CPF dela, né, numa empresa de revenda de cosméticos, porque eu era menor de idade, mas quem vendia os produtos era eu. Então, comecei a empreender com 8 anos, vendendo cocada na porta de casa, vendendo sorvete, eu e minha irmã, vendi chocolate na escola, enfim. Só coisas associadas à comida, né? Porque eu gosto muito de comer. Eu fiz isso também. Mas eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. E depois, assim, no iniciozinho da adolescente, foram os cosméticos, né? De catálogos. É a Vicky, né? A Vicky ou o Vicky que fez essa pergunta? Eu não sei se é a ou... Sem problemas. Vicky. Vixi. Eu vou chamar de Vicky, É, tá mais bom? fácil. É mais simples. Vicky, eu acho que é super importante você empreender com o que você gosta de fazer. Eu diria isso tanto para o adolescente quanto para o adulto.
Só que o adulto tem essa preocupação, né, de ter aquela renda suficiente para gerar a própria família, para administrar a própria casa, para sustentar a si mesmo e os seus. E eu acredito que ainda não seja a preocupação que você tem. Você quer ter a sua graninha, né, para comprar as suas coisas e tal. Então, acho que é super válido você começar a empreender com o que você gosta de fazer. Pode ser maquiagem, pode ser jogos, pode ser com aplicativos de internet, pode ser com pessoas do seu bairro, talvez levar os cachorros ou cuidar dos cachorros dos seus vizinhos. Tem várias opções, assim. Então, tenta listar aquilo que você gosta muito de fazer. Eu acho que é mais fácil para encontrar uma atividade empreendedora dentro da idade, né, e da rotina que você tem hoje. É igual você falou aí agora, em relação a empreender naquilo que você gosta, né, de fazer. Não só que vai Aquilo que dar você grana se e tal. sente bem, né? Como um propósito mesmo, né, Roberto? Acho que é super Sim, importante. sim, Super mas tem importante. muitas pessoas, eu conheci ao longo da vida, assim, não tô tão velho assim pra falar ao longo da vida também, né? Pelo amor de Deus. Acho que sim, né? Oi? Não, não quis dizer que você está tão velho Ah, assim. tá. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, acho que sim, eu acho que a gente já pode dizer ao longo da Pois vida. é, ao longo da vida, meu Deus. Me expliquei. Ao longo da vida, eu conheci algumas pessoas que, assim, empreendiam, mas não empreendiam, não naquilo que gostavam, porque dava grana. E Uhum, muitas vezes se frustram um pouco, né? Outros não se frustram tanto que assim, cara, tá dando dinheiro isso aqui, vai gerar um de uma grana que eu consiga viajar, fazer isso e aquilo. sim. É, como lidar com essa relação? Fazer o que gosto ou fazer o que dá dinheiro? Ah, eu sempre digo que dá para fazer os dois. Mas será que dá pra você. Que às vezes. Tem uma Hum, pergunta, olha só, vamos desenvolver esse assunto. Tem uma pergunta que geralmente eu faço nos eventos de empoderamento contábil, que é qual é a diferença entre preço e valor? Porque dependendo da situação, a gente usa uma palavra, a gente usa preço, em outras situações a gente acaba usando valor. Mas eu acho que é importante a gente trazer essa pergunta aqui, eu vou deixar essa pergunta no ar, porque eu acho que a gente poderia desenvolver para o próximo tema de live, né? uhum, Para a próxima live que a gente vai realizar em colaboração, porque no final das contas eu falo sobre a questão do equilíbrio, do custo-benefício. Eu entendo que existem duas possibilidades. Você tentar unir o útil ao agradável, né? Você empreender tendo a maior remuneração possível, aquela remuneração que seja justa, tanto para a continuidade do seu empreendimento, quanto para o seu cliente, para a sua cliente. É muito comum quem empreende ouvir, você poderia me dar um descontinho? Tem como você reduzir esse valor? Então, acho que óbvio que a gente vai ganhando experiência na comunicação com essa pessoa que tem interesse em adquirir os nossos produtos e serviços. uhum, Mas é super importante a gente estar certo sobre essa questão da precificação, que a gente precisa continuar conversando, e deixar claro para essa pessoa, né, que tem interesse em adquirir os nossos produtos e serviços, exatamente o que está incluído. Esses dias eu fui questionada em relação a isso. A gente fez uma proposta com outros profissionais da sua área e a gente gostaria de entender por que você cobrou especificamente esse valor. E eu não me senti tímida de responder, porque é algo que faz muito parte né, da minha rotina de trabalho. Eu sou especialista em finanças, então a questão de custos, de precificação, precisa estar na veia. uhum. Mas não é a realidade de muito empreendedor, muita empreendedora, né? Que geralmente o que está na veia é a atividade fim do seu empreendimento, é produzir um prato gostoso, enfim, fazer uma escova, fazer tranças, uma bela maquiagem, mas a questão da precificação não está ali no sangue. Então, acho que é importante a gente se valorizar como profissional e definir a remuneração, a melhor remuneração, tanto para você, o melhor preço para você incluir no seu produto, no seu serviço, e para que a sua cliente ou seu cliente possa pagar um preço justo. Sim. Como isso geralmente é feito? Você tentando encontrar os melhores custos possíveis para desenvolver o seu produto, o seu serviço. Para que você consiga desenvolver o melhor custo possível, você precisa negociar com fornecedores, você precisa fazer cotação com fornecedores. É muito comum quem empreende por necessidade, quem começou a empreender há pouco tempo, quando vai produzir um produto ou desenvolver um serviço, fazer com
utilizar, na verdade, o fornecedor que seja mais prático e não necessariamente o fornecedor que te ofereça um custo menor com uma qualidade justa. Então, essa cotação é fundamental. Por exemplo, uma mulher que produz pratos, né, uma profissional, melhor dizendo, uma profissional que seja cozinheira ou uma profissional que seja boleira, doceira, será que não seria mais interessante ela reservar alguns minutos do tempo dela para procurar por fornecedores que consigam oferecer um preço, né, que ela vai entender que é um custo da sua atividade profissional mais justo do que ela simplesmente ir até o mercado próximo à casa dela e comprar todos os ingredientes ali? Então, provavelmente, quando ela tiver que reduzir o valor, né, do seu produto, ela vai ter uma certa dificuldade. Se houver um aumento de um insumo que ela utiliza para produzir os seus pratos e tal, é muito comum que ela acabe repassando para o cliente. É muito comum que ela não saiba calcular a sua própria margem de lucro, né? Então, essa valorização, esse conhecimento do seu processo de produção precisa acontecer. E a gente, quando empreende, quando trabalha por conta própria, a gente passa muito tempo fazendo isso. Então, é muito comum as pessoas acharem que quem empreende tem seus próprios horários, vive na praia, tem esse certo imaginário, né? De Essa que o romantização, né? empreendedor, exatamente, é quase em relação ao imaginário de quem mora no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro está sempre na praia, já ouvi muito isso. Mas é muito comum esse imaginário de que quem empreende tem muito mais tempo. A questão é que quem empreende parece que está full time, assim, o tempo todo envolvido com o seu próprio negócio. Ainda que não esteja aqui na frente do computador ou na cozinha, enfim, no seu local de trabalho, trabalhando, parece que está sempre ligado. Então, acho que é importante você atuar com algo que você goste, porque é o que você vai fazer provavelmente a maior parte do seu tempo. E uma outra opção é você se planejar durante algum tempo para atuar com aquilo que você realmente gosta de fazer. Então, geralmente, as profissionais que entram em contato com o empoderamento contábil, sugerindo, né, que, na verdade, questionando se existe a possibilidade delas começarem a empreender no futuro próximo, sendo que hoje elas trabalham de carteira assinada, né, via CLT, a gente começa a produzir um planejamento financeiro para que elas consigam, dentro de um determinado período, 6 meses, um ano, enfim, começarem a atuar nas áreas que elas realmente se sentem mais confortáveis, começarem a fazer aquilo que elas realmente gostam. Então, eu acho que dá sim. Eu acho que com dedicação, com otimismo e buscando por profissionais que te ajudem a priorizar aquilo que é mais importante, eu acho que é possível. Maravilha. Uma coisa que eu notei aqui foi o seguinte: criei meu negócio, fiz o. Vamos voltar um pouquinho mais. Contratei uma pessoa, fiz um plano de negócio, abri meu negócio, criei todo o negocinho, estou abrindo, beleza, abri o negócio. O marketing boca a boca eu acho que é o melhor do mundo que existe. Ele tanto te eleva seu nível de negócio ali, como te destrói também em questão de segundos, de minutos, assim, sabe? Esse boca a boca. Ainda mais pequenos negócios, né? Você, fulano tá vendendo pizza ali, uma pizza é uma bosta. O fulano vende a pizza dele é só, parece assim, coisa de outro mundo. Então esse marketing boca a boca é muito interessante, muito importante. Mas como é que você vê a importância das redes sociais hoje? Para um negócio que a pessoa está abrindo, seja de trança, seja vender comida, seja o churrasquinho da esquina ali, seja um salão de beleza, seja uma oficina de carro, que tem pessoas que falam assim, cara, meu negócio não é para rede social. Por exemplo, eu tenho uma oficina de carros. O negócio é para rede, porque eu vou passar com a rede social. O mecânico lá aperta um parafuso embaixo do carro. Como é que você vê isso? A questão da importância das redes sociais em um mundo tão digital como o nosso. Então, eu sempre gostei de rede social, né? E como eu tenho 30 e pouquinhos anos, eu não nasci em computador desde a minha primeira infância. Vocês estão me ouvindo bem? Que travou um pouquinho aqui para mim. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Maravilha. Então, eu já mexo em computador, acho que desde os meus 6, 7 anos, né? Então, as redes sociais, eu comecei a usar no ensino médio, né? O extintor Orkut. E era a possibilidade da gente se relacionar com pessoas que estavam perto, com pessoas que estavam longe, enfim. Eu sou muito a favor das redes sociais, inclusive
para promoção, para divulgação de um micronegócio, do seu próprio negócio. Foi assim que eu comecei a Empoderamento Contábil. Quando a Empoderamento Contábil começou a sair do papel, foi através de um perfil nas redes sociais, que é o que eu utilizo até hoje, o Instagram, em que eu explicava, desmistificava, na verdade, jargões da área contábil e financeira de uma forma leve, que a maior parte das pessoas pudesse entender. E aos poucos eu fui direcionando para o público que eu gostaria de acessar, né? Então, era através das redes sociais que eu desmistificava o que é fluxo de caixa, como uma empreendedora pode se formalizar. Se você tem dívidas com a Receita Federal, assuma as suas dívidas. Essa é uma outra dificuldade que a maioria das pessoas tem, de lidar com as suas próprias dívidas. E também utilizava as redes sociais para divulgar os eventos que aconteciam presencialmente. Os eventos de conscientização, capacitação e treinamento para empoderamento contábil aconteciam presencialmente antes da pandemia. E a gente foi adaptando para o online. Então, eu sou super pró redes sociais. O que eu acredito é que precisa existir um equilíbrio. É muito comum a gente acessar alguns perfis comerciais na rede social que postam um cenário e quando você vai conhecer em detalhe esse negócio, você percebe que ele não tem a estrutura que ele demonstrava ter nas redes sociais. Então, eu acho que o canal rede social, né, o canal de divulgação, ele, na verdade, é um canal complementar aos outros canais que podem existir. Então, você falou sobre a divulgação boca a boca, é fundamental. Até porque a gente não consegue acessar todo mundo pelas redes sociais. Então, se eu não consigo acessar todo mundo por um canal, eu vou utilizar outro que seja complementar e assim sucessivamente, né? Sou super a favor. Inclusive, a Débora postou aqui no chat aqui que, dependendo da área de atuação da pessoa, né, fica complicado usar as redes sociais. Um pouco assim reflexivo. Caso de médicos, caso de advogados, ela é advogada. A Débora eu conheço. Ela é advogada. Tem casos assim também, né, que depende da área de atuação da pessoa, usar a rede social é um pouco complicado. Porque, não é nem porque a pessoa não quer, porque os órgãos competentes deles não permitem que postem certas coisas. Eu acredito que existe a possibilidade de você adaptar, sabe, o seu conteúdo, a maneira como a maioria das pessoas te enxerga como profissional. Quando eu comecei a usar as redes sociais para falar sobre contabilidade, há 5 anos atrás, não tinham outros contadores que falavam sobre os mesmos assuntos. Então, foi uma oportunidade também que eu tive de começar a impactar positivamente a maneira como as pessoas enxergam uma contadora. Afinal de contas, o que uma contadora faz? Ah, vocês não trabalham para a Receita Federal? Porque muitas pessoas acham que o contador trabalha para a Receita Federal. Sério? E não é assim. Quantas vezes, desde a época que eu comecei a fazer ciências contábeis, né, a graduação, quando eu falava que fazia contabilidade, então você é de exatas, então você sabe muito de matemática, mas ciências contábeis não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Então, a maioria das pessoas, na verdade, nem sabem o que é contabilidade, né? Não falam sobre impostos. Falar sobre dinheiro ainda é um grande tabu. Então, acho que as redes sociais pode ser, sim, um canal de tirar dúvidas, um canal de comunicação não formal. Eu acho que tem tudo para dar certo. E um canal complementar de divulgação dos outros canais também. Sim, sim, eu concordo. A Débora mandou mais um aqui, antes de eu dar a pergunta da Débora aqui, eu quero deixar um recadinho para você que está assistindo aqui ao vivo aqui no YouTube. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe o vídeo aí com geral ainda, tem muita coisinha para a gente falar aqui ainda hoje. Então compartilhe aí, grupo de família não é o melhor lugar, gente, que vai estar todo mundo aí para compartilhar essa live. Deixe sua pergunta aqui nos comentários também, que a gente vai estar repassando para a Ludmila, como temos feito aqui. E sigam também, inscrevam-se no nosso canal, no canal também da Empoderamento Contábil também, e nos sigam nas redes sociais. A Débora colocou aqui, fala um pouco mais sobre trabalhar redes com áreas como a que tinha falado, né, como oficina de carro. O que você pensa sobre isso? Travou um pouquinho para mim, Roberto. Você pode repetir, por favor? Sim. Porque começou a chover bastante aqui no Rio. Meu Deus. Ela falou assim, Ludmila, fala sobre trabalhar redes com áreas como a que eu tinha falado, né? Como oficina de carro, por exemplo. O que você pensa sobre? Que são áreas um pouco mais difíceis de trabalhar, talvez, né? Quando você fala redes, você está falando de redes sociais, né? Isso. Eu acho
que seria nessa linha que eu comentei, sobre tirar dúvidas em relação àquela área de atuação. Uhum. Por exemplo, eu não tenho ideia do que um mecânico faça, né? Eu não pretendo ser uma mulher que vai trabalhar, né? Uma profissional que vai atuar nessa área. Então, provavelmente, eu procuraria um mecânico, né? Ou uma profissional que atue como mecânica para consertar o meu carro, a minha moto, enfim. Então, acho que o ideal seria que essa pessoa transmitisse, transparecesse confiança. Porque na hora de adquirir esse serviço, de comprar, de pagar por esse serviço, eu vou querer estar com um profissional ou uma profissional que não passe a impressão de que vai simplesmente precificar e que não vai me dar o resultado que eu gostaria de receber. Uhum. Então, eu acho que seria por esse caminho, assim. Eu não tenho conhecimento nenhum de carro, então, se eu tivesse um carro, provavelmente meu conhecimento ainda assim seria limitado sobre mecânica, então eu gostaria que esse profissional, essa profissional, me passasse segurança, né, na explicação da manutenção de um veículo, por exemplo. Acho que poderia seguir por esse caminho. Gente, isso. Tem um problema no início, chuva começou a cair. Aqui em Vitória tá um sol daquele jeito. Ai, que bom. É, Tomara que essa chuva seja passageira, até porque aqui no Rio a gente teve bastante estragos, então tomara sim, que não sim. aconteça de novo. Tomara. Mas assim, tá falando que tem negócios que é impossível praticamente trabalhar em rede social. Há um tempo atrás, eu tive dois clientes que eu não conseguia fazer anúncio para eles de forma alguma. Uma era um sex shop e outra era um motel. Foram dois clientes. Não consegui fazer anúncio para eles em rede social, porque a rede social bloqueia tudo que você imaginar, tudo que você imaginar. Então você não tem o que fazer, na verdade. Então assim, por que eu trouxe esse exemplo? Porque realmente tem negócios que não tem como. Não tem como ter rede social. Se você pode até ter rede social em si, mas se você quiser fazer anúncios daquele negócio ali na rede social, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Até mesmo empresas, por exemplo, que emprestam dinheiro. Às vezes é difícil você ver anúncios desse tipo de empresa. Você vê post normal, orgânico. Mas anúncio é difícil, porque muitas vezes a plataforma que está anunciando vai interpretar como dinheiro fácil também. Então tem negócios que é realmente um pouco mais complicado. Outra pergunta que eu anotei aqui. É, a gente, como eu falei, a gente falou agora há pouco, né? A gente está num mundo muito digitalizado. Muito digital, muita internet, tudo isso aí, tudo dessa forma. É mais compensável hoje eu ter um negócio que eu vendo algum infoproduto, né, um negócio online, ou ainda um negócio físico ainda é bem rentável e compensável ter. Mas o que você aconselha? Se você puder, vai para o infoproduto, porque o negócio é mais, na teoria, é mais fácil de lidar com ele, assim, questão de faturamento, enfim. Então, Abel, eu venho de grandes empresas, na minha atuação, historicamente, é em multinacionais. E eu sou muito contra você nichar o seu tipo de receita, né? Quando eu digo seu, é nichar o tipo de receita de um negócio, de uma microempresa, num único tipo de faturamento, num único tipo de prestação de serviço. Eu lembro que um dos clientes que eu atendi na época que eu era auditora externa, foi uma empresa que o único cliente dela, uma empresa de navegação, que o único cliente dela era a Petrobras. Uhum. Eu me lembro que eu ainda treinei na época, né? Eu lembro que conversando com o sênior durante o trabalho, enfim, a gente desenvolvendo a estratégia de trabalho de auditoria, eu perguntei, tá, mas e se a Petrobras, por algum motivo, apresentar algum desempenho ruim ou deixar de ser cliente dessa empresa, o que vai acontecer com ela? E aí ele disse que isso era impossível de acontecer. Isso foi em 2012. E aí, em 2015, a gente viu a Operação Lava Jato e a Petrobras tendo uma perda muito, muito grande, uma perda financeira muito grande. Então, provavelmente, isso impactou diretamente esse cliente, né, essa Uhum. empresa de navegação, que era uma multinacional. Então, tinha suas operações fora do país e as operações aqui no Brasil também. No caso de um microempreendedor, de uma microempreendedora, a gente está falando de operações infinitamente menores do que de uma empresa de navegação multinacional. Uhum. Então, por isso mesmo, os seus produtos eles precisam ser vinculados tanto à internet, ou seja, um produto digital, quanto produtos que são entregues fisicamente. É o que eu acredito que o empreendimento precisa pensar, sabe? Ah, Uhum. mas Lud, vamos supor que alguém esteja se perguntando agora, Lud, você disse no início da live que o portfólio ele precisa ser o mais enxuto possível. Sim, continuo acreditando que o portfólio de serviços ou de produtos precisa ser o mais enxuto possível.
Agora, os canais de distribuição desses produtos ou serviços, aí sim, eles precisam acontecer tanto no digital quanto pessoalmente, quanto fisicamente. Ou seja, são os canais de distribuição desses produtos e serviços que precisam ser diversificados. Sim, entendi. A Débora postou aqui também aquilo, de assim, divulgação por panfletagem, ainda vale a pena? Divulgação pelo quê? Desculpa. Panfleto, panfletagem na rua. Ah, eu acho que vale. Eu Vale, sou né? super a favor de você utilizar os canais online de divulgação e os canais offline. Os É, canais offline são panfletos, cartões de uhum, visita, são os carros de som, né? São as rádios comunitárias. sim. Sinceramente, eu tenho um lado meu que é muito analógico, e eu gosto das redes sociais, eu estou nas redes sociais, mas não é sempre que vocês vão me ver nas redes sociais. Eu acho que é importante a gente frisar isso também, né? Precisa ter um equilíbrio. É óbvio que quem empreende quer ter a maior visibilidade possível, mas eu acho que é importante você resguardar esses momentos também. Ninguém consegue produzir o tempo todo, então, é importante ser visto nas redes sociais, mas a mágica do empreendedorismo, ela não acontece só nas redes sociais. Tem uma rotina que acontece por trás das câmeras. Então, para a gente estar aqui hoje, por exemplo, produzindo essa live para vocês, a gente fez algumas reuniões de negociação sobre como seria o formato dessa live, como aconteceria a divulgação, se a divulgação seria na minha rede, né, na rede do Empoderamento Contábil, na rede do Banco Afro. A gente faz pelas redes sociais, mas a gente também faz a divulgação por outros canais. Então, para que um evento aconteça, para que um produto seja vendido, para que um serviço seja prestado, tem o offline acontecendo, né? Sim. As reuniões presenciais, as reuniões online, mas que ainda assim não estão ali sendo mostradas nas redes sociais. São as cotações com fornecedores, né? Buscando o melhor preço possível, é a empreendedora trabalhando até o início da madrugada para entregar aquilo que foi encomendado. Então, nem sempre a gente vai estar nas redes sociais, mas é importante ser visto assim. Sim, mais duas perguntas aqui hoje, para a gente também caminhar para o encerramento. Já estamos já com 1 hora e 6 minutos de live aqui hoje. Nossa, passou rapidinho. Passou muito, muito, muito rápido. O Tamos colocou aqui que. Cadê aqui? Boa tarde, sou cuidador de idosos. E muito da propaganda é pelas redes sociais ou cartões de visitas. Então, pelo caso dele, funcionou. A questão da rede social e também cartão de visita. É porque é importante a gente pensar que, por exemplo, no caso dele, que é cuidador de idosos, não necessariamente quem vai contratar os serviços dele é esse idoso, essa idosa que precisa Sim, de sim. cuidados, né? Muitas Não. vezes são os filhos, parentes, e são pessoas mais jovens que Uhum. usam muito as redes sociais. Então, Sim, enfim, essa questão da confiança, né, de você transmitir confiança através da divulgação do seu trabalho, eu acho que vale para todas as áreas, inclusive até para o sexy shop e para o motel, sim. porque você quer se sentir segura, né, quando você vai até um ambiente como esse, seja Uhum. no sexy shop, seja no motel, você quer ter certeza que a sua integridade, que seus interesses estão seguros ali. Sim, sim. Então, hoje, no Instagram, por exemplo, tem vários perfis que falam sobre assuntos mais quentes, né? Tem um Uhum. perfil que eu sigo que faz alguns trocadilhos, assim. Tem sempre um post que te faz rir, que tem um duplo sentido. Uhum. Tem os perfis de sexólogas que explicam assuntos que são super necessários, né? Os jovens, os adultos saberem, as mulheres principalmente, porque sempre foi um tabu falar sobre a sexualidade feminina. Uhum. Então, essa questão de transmitir confiança como profissional nas redes sociais ou nos canais offline faz todo sentido. Sim. E para finalizar, tem uma pergunta da Emil que ela colocou assim: como ela tinha no Instagram. Como ela faz para Legal. escalar a venda de produtos dela? Ela trabalha com produtos de natação. Produtos de natação, Natação, isso. A pergunta exata, 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 deixa eu te transmitir aqui, anotei aqui. Como devo iniciar o nível de escalar meu produto? nível de escala. Assim, tem algumas perguntas que eu posso até começar a responder aqui pela live, mas Uhum, que se ela quiser entrar em contato diretamente com o Empoderamento Contábil para a gente desenvolver um pouquinho melhor, eu acho que funciona mais, uhum, porque é uma pergunta muito específica e a gente precisa entender como é a rotina de trabalho dela, né?
Sim. como é o desenvolvimento, a estruturação da empresa. Mas eu acho que quando a gente fala em escalabilidade, escalar. É. Quando a gente fala em escalar um produto, eu acho que é importante voltar para aquele ponto que a gente conversou alguns minutos atrás, sobre onde essa empresa pretende chegar. Então, essa semana mesmo, por exemplo, só para contextualizar um pouquinho melhor, eu estava conversando com duas clientes da Empoderamento Contábil e elas falam muito sobre prospecção, sobre divulgar a empresa delas, os serviços, enfim. E aí eu perguntei, tudo bem, mas para qual empresa vocês gostariam de vender? Qual empresa vocês se enxergam prestando serviços? E elas ficaram pensativas e é super comum, é super normal ficar cansativa nesse momento. Porque é muito comum a gente desenvolver uma persona, como você comentou, pensando numa pessoa, né? Uma pessoa com gostos, com gênero, com faixa etária. Mas e uma empresa? Como é que você produz a persona de uma empresa? Então, acho que é super importante você listar quais seriam as empresas que você gostaria de vender os seus produtos ou os seus serviços, né? Falando para um público mais amplo do que o da nossa amiga que trouxe a pergunta. Porque, no caso dela, que são produtos de natação, a gente poderia pensar spa, né, academias. Ah, mas a gente gostaria que essas empresas que comprariam os produtos dela seriam do próprio bairro ou seriam de bairros mais novos? Né? Se a gente pensar que ela gostaria de vender os produtos também para pessoas físicas, seriam do próprio bairro ou seriam de bairros mais novos? Seriam da própria cidade ou seria de uma região específica do Brasil, onde a gente sabe que tem mais praia, mais piscina, né? Seria para resorts? Seriam para hotéis? Então, acho que é importante a gente ir frisando assim, essas possibilidades. E se você tiver mais específico, né? Para quem você gostaria de vender ou para quais empresas você gostaria de vender os produtos, listar mesmo o nome dessas empresas ou dessas instituições e se esforçar para entrar em contato com essas instituições para, através de uma apresentação institucional ou um e-mail que tenha o site, um resuminho sobre a sua empresa, ou por ligação você consiga divulgar os seus produtos e serviços. Maravilha, então, amigo, que estiver nos assistindo aqui, tá aí o arroba Empoderamento Contábil, manda mensagenzinha lá, que a Ludmilla vai te atender A da gente melhor vai maneira conversar. possível, vai conversar com Eu você. faço o possível para responder todo mundo que entra em contato. Maravilha. Estamos chegando ao final, já com 1 hora e 12 minutos aqui, passou muito, muito rápido. E faltou Bem um rápido. assunto que eu acho que você queria abordar um pouco melhor ele, e não abordou tão rápido, foi muito rapidinho que passou, né? Se quiser falar agora ou deixar para a próxima live, que é sobre fornecedor. Fornecedor. Acho que a gente pode falar um pouquinho agora Uhum. e pensar também na possibilidade de tema para uma próxima live, Sim, né? sim. Eu gosto muito desse assunto, porque ele, para mim, ele impacta várias áreas do negócio. Então, para mim, escolha de fornecedor, cotação com fornecedores, ele impacta a qualidade do seu produto, o produto que você vai entregar para o seu cliente, ou o serviço que você vai entregar para o seu cliente, impacta a formalização do seu negócio, da sua empresa, porque quando você tem um CNPJ, você consegue negociar melhor com quem vai te vender o produto ou serviço, né, com esse fornecedor, essa fornecedora, impacta o seu pós-venda, porque se a qualidade do seu serviço ou do seu produto é relativamente boa ou não, isso vai afetar a maneira como o seu cliente enxerga a sua empresa. Esse fornecedor, essa fornecedora pode vir a ser um cliente ou uma cliente do seu negócio. Então, é uma área que, para mim, é super importante, porque afeta ali várias nuances, né, da administração do seu próprio negócio. Para começar, eu acho que a gente pode voltar a falar sobre cotação de fornecedores, que é a maior dificuldade, pelo menos uma das maiores dificuldades que eu vejo as empreendedoras tendo para criar mesmo, né, o preço do seu produto ou até na produção desse produto, desse serviço. Dentro da gestão financeira teórica, né, aquela que a gente utiliza nas grandes empresas, é muito comum que as grandes empresas façam cotações de fornecedores para comprar qualquer coisa, tá? Vai de uma caneta
a uma impressora ou uma cadeira, enfim. Sempre existe uma cotação com fornecedores, pelo menos 3 fornecedores diferentes. E isso eu percebo que é uma dificuldade de quem começou a empreender há pouco tempo, e principalmente quem empreende por necessidade, porque geralmente você recebe uma encomenda de um produto ou um serviço que você ainda não desenvolveu ou que ainda não tem ele totalmente pronto para entrega, e você precisa concluir a produção dele muito rápido, né? Inclusive para receber o pagamento desse produto ou serviço. Então, acho que é super importante ter esses fornecedores sempre em vista, porque quando vier a encomenda de um possível cliente ou de um cliente recorrente, você já tenha esses fornecedores estabelecidos, que aí a comunicação, entre a comunicação com esse fornecedor e o produto final, o serviço final sendo entregue para o cliente da sua empresa, vai ser muito mais rápido. Então, o tempo, né, do processo de produção vai ser muito menor. Agora, especificações, né, o passo a passo sobre a cotação, acho que a gente poderia falar numa próxima live. O que você acha, Roberto? Eu acho perfeito, acho perfeito. Já fica o convite aí para a próxima live, que a gente vai estar divulgando em breve. E a próxima será Sim. nos 2 canais simultâneos, que hoje Por tivemos um favor, problema hoje no faremos início. testes Já está de e testes mesmo. refaremos testes para que Exatamente, isso porque a aconteça. gente fez o teste, mas na hora do vamos ver mesmo, deu um pequeno problema, Não aconteceu, né? não rolou. Mas a Mas gente consegue divulgar essa sim, live lá sim, no sim, canal da Empoderamento com certeza. Focado, né? Vou te mandar a Então, gravação vamos dela, embora. só subir lá. Mas é isso, Lud, obrigado mais uma Obrigada. vez por estar com a gente aqui hoje. É, já Obrigada a vocês. Am- é, já falando que vem, gente, mês que vem tem a outra live, é mensal. É porque parece que o ano só começa depois do carnaval, né? Exatamente, então nessa lógica, ano que vem vai ter outra live. E quem nos acompanha até aqui, muito obrigado. Obrigada, gente. Até mais.